A paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Sou o Bispo Elias, do canal O Deus da Bíblia. O nosso intento é sempre esse. É trazer você, chamar sua atenção, para que você venha estudar a Bíblia Sagrada. Então, amado, em nome do Senhor Jesus, como é importante você conhecer a Bíblia, estude a Bíblia. Ler a Bíblia é uma bênção. Agora, estudá-la é uma bênção maior. Porque estudando a Bíblia, você vai conhecer as doutrinas do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Você vai conhecer a vontade de Deus para o seu povo, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Principalmente no Novo Testamento. Amém? Onde Jesus Cristo ministrou o seu evangelho e ordenou aos seus apóstolos que desse continuidade à pregação do evangelho. Então os apóstolos do Senhor Jesus Cristo continuaram pregando o evangelho do Senhor. Eles receberam instrução de Jesus e eles então deram essas instruções à igreja do Senhor. Por isso que nós somos fundamentados, na pedra principal que é Jesus e também no fundamento dos apóstolos. Amém? Foram os apóstolos que Jesus chamou, escolheu e elegeu, e através dele Jesus comunicou os seus mandamentos, os mandamentos que Deus lhe deu. Jesus comunicou esses mandamentos através dos seus apóstolos. E esses mandamentos estão na Bíblia Sagrada. Amém? Jesus Cristo é o cumprimento do Primeiro Testamento. Então, no Primeiro Testamento, vemos as profecias sobre Jesus. E no Segundo Testamento, chamado de Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessas profecias, dessas promessas na pessoa de Jesus. Então, leia a Bíblia, se dedique ao estudo da Bíblia e você vai conhecer a vontade de Deus. Nosso canal é o Deus da Bíblia. Então, se você quiser conhecer Deus, você tem que conhecer a Bíblia. Bem, amados, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre como surgiu a Babilônia. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, assim nos diz a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. É lógico que você lê no versículo 3, aqui a prostituta no versículo 1 está assentada sobre muitas águas. E no capítulo 3, ela está assentada. Olha o que diz aqui. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, no primeiro versículo do capítulo 17, a mulher está sentada em cima de muitas águas. No versículo 3, essa mulher está assentada em cima de uma besta vermelha de 7 cabeças. Então, essas muitas águas, elas representam a besta. E no versículo 15 do capítulo 17, olha o que nos diz a palavra do Senhor. O anjo revelando quem é a mulher e onde ela está assentada. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, as muitas águas onde ela estava assentada representam povos, multidões, nações e línguas. Então, essas muitas águas onde a besta está assentada são nações, povos, tribos e línguas. Ou seja, são milhares de pessoas formadas por vários povos, por várias nações, por várias tribos, de várias línguas. E também, amado, nós sabemos que a besta
a besta que subiu do mar no capítulo 13, e aqui no versículo 17, ela subiu do abismo. Essa besta representa povos, nações, multidões, tribos e línguas. Amém, amados? Então, esta mulher estará sentada sobre a besta, sobre o reino da besta, que será formado de muitos povos, muitas nações, muitas tribos, de várias línguas. Então, veja a autoridade e o poder que tem esta mulher. É lógico que aqui está sendo falado em língua figurada. Esta mulher aqui, ela é uma organização. E essa organização, ela tem domínio aos países que formarão a besta. Surgiu no nosso tempo, nos idos de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu uma organização aqui no nosso mundo. E esta organização surgiu para promover a paz. Então, o intento dessa organização era promover a paz. Por quê? Porque eles temiam que acontecesse outra guerra mundial. Então, criaram essa organização para impedir que acontecesse outra guerra mundial. Mas, infelizmente, essa primeira organização não teve sucesso, porque aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, essa organização ela foi mudado o seu objetivo, e muitos países se juntaram a ela. Então, muitos países se tornaram membros dessa organização mundial. E todos os países membros dessa organização têm que obedecer às regras impostas por essa organização. O intento dessa organização é manter a paz no mundo e o bem-estar das pessoas dos países que são membros dessa organização. É interessante, meu amado. E essa organização, ela intervém tanto na vida civil como na vida religiosa. Então, ela entra em contato com as nações que são membros, e os problemas que surgem lá são levados até essa organização para que eles possam resolver esses problemas sem criar guerra. Então, essa organização, ela exerce um poder, uma influência sobre essas nações. No capítulo 17 diz que Deus colocou no intento, no coração da besta e desses países, eles vão desfazer essa organização. Essa organização vai ser desfeita e todo o seu patrimônio será requerido pela besta. Então, todo o patrimônio dessa organização vai passar para o patrimônio da besta. Porque Deus colocou no seu coração que cumpram esse intento. Agora, amado, aonde começou essa falsa organização? Porque essa falsa organização, irmãos, ela mistura religião com política. Ela mistura religião com o Estado. É isso que ela faz. Ela mistura política, ela mistura religião. E pela primeira vez, aonde a Bíblia registra pela primeira vez, aonde se formou esse tipo de governo. Então, vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, aonde o homem começou a juntar religião com política. O homem usando a religião para governar as pessoas, usando a religião para formar um reino formado de vários povos. Vamos a Gênesis no capítulo 11.
Vamos à leitura. Gênesis, capítulo 11. Versículo 1. E era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos-nos uma cidade, e uma torre cuja o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém, irmãos? Então vemos que aqui o ser humano criou uma torre, ou um zigurate. Por quê? Porque eles acreditavam que o sol era um deus, que a lua era uma deusa. Então eles edificaram uma torre, porque na compreensão carnal deles, eles acreditavam que essa torre tocaria ao céu, ou seja, estava bem perto do céu, onde eles poderiam estar perto do seu Deus. Eles acreditavam que talvez essa torre seria uma escada para que o seu Deus descesse até eles, porque bem na base da torre existia um templo, onde estava também a casa do rei, do líder. Então veja que o ser humano se juntou. Interessante, olha o que eles falam. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Amado, quando Deus deu uma ordem a Adão, o que Deus disse para Adão? Multiplicai-vos e enchei toda a face da terra. Então a ordem de Deus era essa: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo réptil, todo animal que se move sobre a face da terra. Então, a ordem de Deus é para que o homem frutificasse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Mas vemos que no capítulo 11, o homem já estava mudando esta ordem de Deus. Pelo contrário, eles falaram: vamos fazer essa torre aqui, ela será, o nosso monumento, ela será o nosso lugar de união. Porque ao fazer uma torre que tocasse no céu, não é que a torre ia ser levantada até o céu, mas era uma torre que deixasse eles perto do céu. Porque eles achavam que o sol era Deus, que a lua era deusa, que as estrelas eram deuses. Então eles adoravam os astros celestiais como se fossem deuses. Eles fizeram essa torre, esse zigurate. E na base dessa torre estava o templo dos deuses. E também a casa do rei. Então veja bem, Deus deu uma ordem para frutificar e encher a terra. Mas eles já estavam o quê? Já mudando a ordem de Deus.
queriam ficar ali naquela planície, queriam ficar ali naquele lugar, e criaram uma cidade para ficar ali. E o povo tinha uma só língua, tinha uma só fala. Não tinha vários idiomas, tinha um só idioma. Mas o que Deus fez? Porque já estavam o quê? Desfazendo da ordenança de Deus e querendo ficar só naquele lugar. Certamente, irmãos, eles não iam sobreviver. Deus tinha um plano. O plano de Deus era salvar a humanidade, mas tudo no seu tempo determinado. Então Deus falou, se eles já começam a fazer isso agora, imagine, não vai ter limite para as coisas que eles quiserem fazer. Por quê, amado? Porque eles estavam querendo instituir a idolatria oficialmente. Estavam instituindo adoração aos deuses. Estavam chamando toda a humanidade daquela época para ser adoradores dos deuses. Ou seja, estavam querendo instituir sobre toda a terra a idolatria. Certamente, se ele fizesse isso, Deus teríamos que exterminá-lo. Mas Deus tinha um plano ainda com o ser humano. E Deus não iria deixar o ser humano se destruir. Então Deus, por misericórdia, Deus tomou uma atitude. O que Deus fez? Eles falavam uma só língua. Então Deus colocou várias línguas. Então vários povos que estavam ali começaram a falar em outras línguas. Então as pessoas não conseguiam mais entender uma a outra. Porque um grupo falava uma língua, o outro falava outra, o outro falava outra. Então Deus criou várias línguas. E os povos as pessoas começaram a falar vários tipos de língua. Eles não conseguiam compreender um ao outro. E houve uma confusão. Houve uma confusão, sabe? Houve um tumulto muito grande. As pessoas não conseguiam se entender, não conseguiam entender uma a outra. Então se espalharam. Se espalharam por toda a face da terra. Cumprindo assim o que Deus tinha falado com Adão e com Eva. Só assim, irmãos, eles cumpriram o mandato de Deus. Mas só o que aconteceu? Essas pessoas que se espalharam, e como foi, e como ficou sendo chamada essa cidade que eles criaram? Essa cidade ficou chamada de Babel, ou seja, Babilônia. Essa foi a primeira cidade religiosa e política. Ou seja, foi os primeiros homens a tentar juntar política e religião. Fazer um nome só para eles. Fazer um reino deles, baseado na idolatria, na mentira. Pode ter certeza que o diabo estava por trás desta ação. Pode ter certeza que Satanás estava por trás dessa organização criada por esses homens aqui no princípio da terra, no princípio da humanidade. E Deus teve que confundir as línguas. Deus teve que causar uma confusão. Então a primeira cidade formada, juntando política e religião, foi Babel. E Babel quer dizer confusão. É isso que o ser humano faz, confusão. Ele confunde as coisas. E é essa confusão que está levando o ser humano para a perdição eterna. Deus teve que intervir por misericórdia, para que o homem não se destruísse a si mesmo. Porque, meu amado, só existe um único e verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus, o único Criador, bendito eternamente.
Bendito seja o nome do Senhor. Baruch atah. Baruch atah Hashem Adonai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja honra, glória e louvor para sempre. Então aqui começou, meu amado, a Babilônia. O desejo do homem de criar um só reino, sem Deus, sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus. Se o homem tentasse fazer isso, irmão, certamente seria destruído. Mas Deus, por amor, para salvar o homem, Deus então deu muitas línguas e eles ficaram confusos e acabaram se espalhando por toda a terra. Agora, o que aconteceu? Essas pessoas, eles acreditavam em deuses. Então, para onde eles foram, eles levaram esta religião deles. Para onde eles foram, essas pessoas que falavam em outras línguas, que se espalharam pela face da terra, irmãos, eles levaram no coração deles essa falsa doutrina, levaram esta falsa fé. Eles acreditavam em deuses, acreditavam que no mar tinha um Deus, no céu o sol, a lua eram deuses. Então eles acreditavam em deuses. Eles achavam que a natureza, né, a terra era uma deusa, a lua era uma deusa, o sol era um deus. Então essas pessoas que foram espalhadas pela terra, irmãos, elas levaram consigo a religião deles. Levaram consigo essa religião de idolatria, de adorar os astros celestes como se fossem deuses. Então eles levaram para a sua cultura, para onde eles foram, eles formaram novos povos. E esses povos tinham como fundamento religioso, irmãos, a idolatria. Por isso, irmãos, que eles se espalharam por toda a face da terra. E eles levaram consigo a idolatria, a adoração a deuses. Infelizmente, Deus suportou. Por isso que você vai encontrar, né, os índios, tanto na América, tanto na África, na Ásia, em vários lugares da terra, as pessoas são religiosas. E por incrível que seja, elas acreditam em deuses. Da onde veio essa ideia de deuses? Veio lá da Babilônia, da primeira cidade levantada, criada pelos homens, que juntaram política e religião. Hoje em dia, amado, para quê? Para criar um nome, para que eles vivessem em paz, unidos em um só lugar. Hoje em dia, tem vários países, várias nações, que juntam política e religião. Nós vemos que Constantino, o imperador romano, um dos últimos imperadores romanos, ele percebeu que a religião lhe daria um poder maior. Ele já estava, o seu reino já estava acabando. Quando ele se diz ter se convertido ao cristianismo, é lógico que ele fez algumas melhoras. Ele criou leis para que os crentes não fossem mais perseguidos, para que os cristãos não fossem mais perseguidos. Ele permitiu que os cristãos pudessem cultuar ao seu Deus livremente. Ele permitiu isso. Então é certo que ele deu uma liberdade a mais, mas só que ele se intitulou como sacerdote supremo da igreja. Por quê? Porque ele percebeu que o cristianismo estava crescendo muito no mundo. E dentro do território do Império Romano,
existia muitos convertidos ao cristianismo. E ele percebeu que favorecendo o cristianismo, favorecendo os cristãos, ele poderia governar com muito mais facilidade. Então, irmãos, lá no começo, na primeira Babilônia, até os governos dos nossos dias, tem se misturado religião e política. Porque eles veem nisso a facilidade. Nós sabemos que a besta, ela vai fazer isso. Ela vai misturar política e religião. Existe uma organização, nós sabemos, irmãos. Jesus Cristo disse que ele vai trazer a verdadeira paz. Só Jesus Cristo pode trazer a verdadeira paz a este mundo. Só Jesus pode proporcionar a verdadeira paz e também, irmãos, né, a verdadeira paz para o mundo e também o bem-estar para todo ser humano. Quando Jesus Cristo vier reinar sobre essa terra, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais pranto, ou seja, haverá a verdadeira paz e todos terão diariamente o seu pão de cada dia. Então a terra se transformará no paraíso de Deus, onde o ser humano viverá em paz e terá tudo o que é necessário para ter uma vida feliz. Então a verdadeira paz só Jesus Cristo pode trazer para a humanidade. Mas existe uma organização no nosso meio que ela foi criada para manter a paz. Pode ter certeza, meu amado. O líder mundial, ele vai sair dessa organização. O líder mundial vai ser dominado por essa organização. Por isso que lá no capítulo 17 de Apocalipse, nós vemos que a mulher está assentada sobre a besta. Então, esse governo mundial, quando ele surgir, esse líder mundial, quando ele surgir, ele vai sair dessa organização. Então, essa organização vai exercer poder e influência sobre a vida deste líder. Mas depois, este líder, ele vai romper com essa organização mundial das nações. Então, essas nações que se uniram com o propósito de manter a paz, de impedir a guerra. Esse líder mundial vai sair de dentro dessa organização. Por um tempo, ele vai ser dominado por essa organização. Mas depois que ele recebeu o poder de 10 nações, de 10 reis, ele vai destituir essa organização. Ele vai desfazer essa organização. Ele vai acabar com essa organização. Ele vai destruir essa organização. E muitas nações que se beneficiavam dessa organização vão lamentar o seu fim, vão lamentar a sua destruição. E essa organização, meu amado, olha só, ela usa uma cor do céu, ela usa, né, 2 símbolos que existem na Bíblia. Ela usa símbolos bíblicos que está lá em Zacarias e também no Apocalipse 10. Ela usa um símbolo que representa o céu e ela usa também o símbolo que representa, né, os ungidos de Deus. Isto é muito coincidência. Mas essa organização será desfeita. Por quê, amado? Porque ela vem oculta, irmãos. Ninguém via ela. Ela sempre estava oculta no meio de impérios. A besta, ela sempre dominou a besta.
começando do Egito, da Síria, da Babilônia, dos persas, dos gregos, dos romanos e dos otomanos e germânico. São as 7 cabeças. Essas 7 cabeças sempre foram dominadas pela Babilônia, por esta mulher misteriosa. Por que mistério, irmãos? Porque ela sempre existiu em segredo nessas nações que representam a besta. Mas só que a própria besta, que foi dominada por ela por tanto tempo, a própria besta vai destruí-la. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado. Nos ajude neste canal. Então você já sabe quem é a Babilônia, chamada de mistério, mãe das prostituições da terra. Você já sabe quem é. Então abre o seu olho, meu amado. Porque o tempo está chegando. E esse líder mundial vai sair dessa organização. Então fique de olho aberto. Quando ele aparecer, então, amado, olhe para cima. Porque o nosso rei está se aproximando. E a hora dele buscar a sua igreja está chegando. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.